Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo do nosso podcast livro, Olhares de Antigo, né? Hoje nós estamos aqui, estou muito bem acompanhada de 4 grandes mulheres para tratarmos do texto Mulheres no Judiciário, Barreiras Invisíveis na Carreira da Magistratura, enfrentadas pelas juízas negras e como ultrapassá-las. Meu nome é Liliane Prittwisser, hoje em dia eu trabalho como juíza na comarca de Guarapuava, na Vara de Execuções Penais, e sou uma das co-coordenadoras do Antígona, que está hoje aqui anfitriando as nossas colegas. Olá a todos os ouvintes, olá as colegas, é muito especial estar aqui hoje conversando com as autoras desse artigo que vai ser debatido bem no dia que nós fomos pegas de surpresa com o falecimento do nosso colega, pessoa negra, Edinaldo, que é o juiz que estava atuando no CNJ e nos representava, em especial nas demandas ligadas à política institucional de infância e juventude e de questões raciais. Então, é muito especial, porém doloroso, estar conversando com vocês aqui hoje sobre uma escrita que direciona exatamente para a vida da juíza negra, como é ser juíza negra. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Daniana, eu estou juíza na infância e juventude da comarca de Paranaguá. E para a gente começar, acho que as autoras podem ir se apresentando, e também é especial hoje, porque a gente não tem só juízos, né? Quer se apresentar, doutora? Bom, meu nome é Alessandra Brustolin. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui, parabenizar esse coletivo pela iniciativa e abertura também. Como você bem disse, eu não sou da magistratura, eu sou professora, sou pesquisadora em estudos de gênero, minha tese de doutorado é sobre gênero. E, além disso, eu também sou advogada e tenho uma página no Instagram, que é a Pesquisante, que tem justamente como objetivo compartilhar conhecimento científico e na área do direito. Além disso, é importante que a gente abra os espaços do direito para dialogar de forma interdisciplinar, né, que é o que nós estamos fazendo aqui com outras disciplinas e outras áreas. Olha, com muita honra, meu primeiro podcast, meu primeiro artigo. Seja bem-vinda. Com a Alessandra. E eu estou assim, gente, carregada de emoção, né? Porque esse momento é muito especial na minha vida. Eu sou juíza há 28 anos, carreira no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sou juíza em Curitiba. E sou mãe, sou casada. E tudo isso, e faço parte também, com muita honra, do Grupo Antígonas. Isso tudo me fez começar a ver, né? A enxergar coisas que eu nem imaginava que eu sofria. Então, para mim, participar disso tudo, desse movimento, do artigo, está sendo tudo muito novo para mim. E é muita alegria. Hoje eu conheci a Alessandra, porque a gente só, né, conversava por WhatsApp. Então, foi muito bom. Olá, meu nome é Apoema Santos. Bom, inicialmente, como disse a Daniela, hoje é um dia triste, né? Soubemos ontem do falecimento do nosso colega Edinaldo. Ele é uma pessoa muito especial para todos os juízes, mas especialmente para nós, juízes negros, né? Juízas e juízes negros. Ele é cofundador do coletivo Nós, cofundador do Enajum, e muito atento a essa questão da união do coletivo. Então tem muito a ver com o coletivo Antígonas, porque ele que une os juízes negros, né, como um dos cofundadores. E ele, tudo que ele faz, ele pensa no nós, né, no coletivo. Então é uma perda muito grande. Bom, sou juíza no Tribunal de Justiça do Paraná, mãe, casada e mestra pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Obrigada. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu queria perguntar para vocês como que surgiu essa ideia de vocês escreverem juntas? Como que surgiu a ideia por esse tema tão necessário e tão pungente? Bom, inicialmente foi um convite, a Luciene
me pediu para auxiliar a Lisiane, que queria participar dessa obra, né? Escrevendo um artigo, ela nunca tinha escrito um artigo. E eu pensei que eu já tinha escrito um artigo nessa área dos papéis de gênero, da dificuldade das juízas na magistratura. Pensei, tem tudo a ver com a obra, com o coletivo. E aí topei de ajudar. E logo lembrei também da Alessandra, que ela pesquisa no assunto. Eu estudei com ela na UEMP. Ela também me ajudou nas pesquisas, fui mentorando a dela. Então foi um trio muito bom. E para a gente já entrar no texto, talvez você, a Poema, todas vocês, quais são as principais barreiras, não sei se invisíveis ou visíveis, que a mulher negra enfrenta na carreira da magistratura? Então, quando nós falamos de barreiras, primeiramente temos as barreiras das mulheres, né? Gênero, barreiras mulheres. E aí são muitas, né? Em razão dos papéis sociais socialmente criados, historicamente reproduzidos por gerações, em que a mulher é destinada à função reprodutiva, de cuidado, de idosos, de crianças, e ao homem à função produtiva. E aí vão se criando os estereótipos em face dessas funções. E quando se pensa no juiz, pensa naquele homem, juiz Hércules, né? Aquele homem branco, heterossexual, de uma classe social favorecida. Não se pensa na mulher. E muito menos se pensa na mulher negra. Porque aí a mulher negra carrega os dois fatores, os dois marcadores de vulnerabilização, né? Que é de gênero e de raça. A mulher negra é aquela que se encontra na base da sociedade. É aquela que vem depois do outro. Então, quando se olha a magistratura, se olham homens e mulheres depois. Os negros vêm depois das mulheres. E as mulheres negras vêm depois dos homens negros. E esses marcadores que se encontram na sociedade se reproduzem na magistratura. Mesmo com as cotas, com as ações afirmativas, poucos juízes e juízas negras conseguem ingressar na carreira. E os que ingressam, a maioria ficam na base. Não vemos em eventos, não vemos em cursos, não vemos na cúpula, não vemos nos cargos de comissão, nos cargos de juízes auxiliares, juízes e juízas negras. Vocês trazem de forma muito clara isso no texto, né? Não só com a conceituação, mas também com números. E me chamou a atenção que vocês trazem essa conceituação, e eu acho que é importante a gente falar aqui para quem nos ouve de discriminação direta e indireta e dessas barreiras invisíveis. E me chamou a atenção também que vocês colocam lá na conclusão nem tão invisíveis assim, que é muito claro, nítido aqui tudo que a Poema falou. Será mesmo que é invisível? E aí também queria que vocês falassem um pouco mais sobre o conceito que é trazido no texto de teto de vidro e sobre esses percentuais também da diferença de ascensão na carreira, mas também do existir como mulher negra, seja na carreira ou não. Bom, acho que a gente está acostumado, desde sempre, nos tempos mais arcaicos, a perceber a mulher e outros grupos como os outros, né? Aqueles que estão distantes da civilidade, aqueles que ameaçam a estrutura das cidades, né? Da polis, de um modo geral. Que é importante falar isso porque a própria mitologia, né? Como o nome do livro nos lembra, o nome do coletivo nos lembra, Antígona, ele é um ato de resistência de uma mulher. Uma mulher que se coloca contra uma dominação masculina, né? Ela vai contra as leis do Estado para defender o seu irmão. E isso é muito significativo, porque se a gente for olhar a história, os mitos, a própria filosofia, ela se desenvolve em oposição à mulher e a grupos determinados, né? São figuras muito representativas. Pandora, Lilith, Eva... Todas elas são representadas como se elas estivessem mais próximas do mal, né, de algo ruim. E aí a mulher é vista na sociedade, de uma forma geral e ainda arcaica, né, como se ela fosse uma inimiga ou como se ela fosse extremamente ingênua. Então ela não é colocada na história como capaz de protagonizar a sua própria história, como se ela fosse independente, né,
de uma hegemonia que envolve o homem branco, hétero, possuidor. E isso é bastante complicado, porque na Idade Média a gente tem essa reprodução colonial. Então aí a gente começa a olhar de uma forma mais localizada para o sul global, principalmente, né? E a gente começa a pensar, a partir do feminismo decolonial, em como as mulheres colonizadas também são vistas, né? Não só as mulheres, mas homens colonizados, povos originários, pessoas negras principalmente, né? São vistos dentro dessa construção. E o direito, ele é moderno, né? Nós vivemos num estado de direito. E essa construção, ela é uma construção que parte da igualdade. Só que é uma igualdade fictícia, uma igualdade que não existe, né? Aristóteles já dizia que nós somos hierarquicamente diferentes por natureza. E aí ele vai criar uma escala de hierarquização que envolve mulheres, que envolve escravizados, né? Na modernidade a gente legitima isso por meio da lei. E aí é tão significativo, né, no direito, de se olhar como também construtor desse processo que acaba hierarquizando, desse processo que acaba deixando algumas pessoas na margem, e essas pessoas têm ainda mais dificuldades por conta das suas interseccionalidades, né? E aí, como a Poema muito bem lembrou, a gente fala no nosso artigo sobre o caso da juíza negra, mas a gente não pode esquecer também, né, que de forma muito simbólica, as ocupações de trabalho hoje, elas são ocupadas, principalmente os trabalhos menos valorizados, né, por mulheres e mulheres negras, né? As mulheres sempre trabalharam, as mulheres sempre contestaram esse sistema. A questão é que as mulheres não tinham visibilidade, as mulheres teoricamente se manifestaram ao longo da história. Todavia, a gente não fala em teoria do direito de mulheres que foram essenciais nessa formação, ou que se opuseram, né, a uma ideia hegemônica, como, por exemplo, a Mary Wollstonecraft, a Olympe de Gouges, que na Revolução Francesa são teóricas que se destacaram por se opor, né, a essa ideia de igualdade que não conferia igualdade para alguns grupos. Então, antes de falar, talvez, da juíza negra, é muito importante que a gente relembre, né, de outras mulheres negras que estão trabalhando há muitos anos na nossa sociedade, mas que ainda não haviam tido o reconhecimento e a remuneração devida por parte desses trabalhos, né? Acho que é muito significativo um episódio da pandemia da Covid-19, em que a primeira pessoa que morreu por conta da pandemia foi uma mulher negra de classe baixa que estava, né, trabalhando como empregada doméstica. Então, a gente precisa levar isso em conta também, né? Olhar para essas barreiras, e aí a gente pensa que essas barreiras, elas também são barreiras muito mais intrincadas na estrutura da nossa sociedade, e elas vão se reproduzir até em cargos de alta, de poder, né? Como é o caso da magistratura. A magistratura é um cargo de poder, mas que não vai se afastar justamente desses problemas que a gente tem. São problemas sociais e problemas que a gente precisa discutir. Aí acho que a Poema pode... E na magistratura nós temos também a peculiaridade das barreiras do nosso cargo, que é pensado no homem, na vida do homem. E quando se é uma mulher, você enfrenta aquelas barreiras estruturais, como a Alessandra disse. Por exemplo, não tem todo o tempo para uma qualificação, para ir num evento social, para participar de cursos que nem os homens têm, em razão da economia do cuidado com crianças, cuidado com idosos. Também não participa de grupos onde às vezes surgem os convites para participar de uma função de confiança, participar de um curso como professor. Esses convites geralmente giram em torno daquelas pessoas que estão naquele grupo, e as mulheres não estão nesse grupo, mulheres negras muito menos. E também, em razão da progressão na carreira, a exigência de ter que mudar de domicílio acaba atrasando muitas mulheres na progressão na carreira, porque o homem facilmente progride e a mulher vai atrás. Já ao contrário, não é recíproco. Muitos homens não querem acompanhar as mulheres na mudança de domicílio. Então, esses fatores são fatores que já influenciam na progressão da mulher na carreira. Quando se pensamos em mulher negra, tem ainda a exclusão da raça, porque as pessoas, os juízes e juízas negras, não estão muitas vezes nesses grupos onde surgem os convites, e isso acaba deixando-os à margem
desses cargos que são mais disputados na carreira da magistratura. Talvez para deixar um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes, vocês conseguem explicar um pouquinho mais esse conceito de interseccionalidade discriminatórias? Por que que um marcador de ser mulher e o marcador de ser uma pessoa negra sobrepostos acabam deixando talvez a mulher negra num estrato social ou num patamar de discriminação mais agudo? Você quer que eu fale ou você quer falar? Então, a interseccionalidade é um conceito que foi trazido para o direito pela Kimberly Crenshaw, onde ela chama a atenção que nós não podemos pensar o feminismo de forma homogênea, porque as mulheres não são iguais. E temos aí vários marcadores de opressão que influenciam nesse reconhecimento, nesse gozo do direito. Um dos marcadores é a raça, mas nós focamos no artigo na questão racial, mas não temos só a raça, né? Temos a questão de orientação sexual, a questão dos deficientes, da classe, que nem a Angela Davis, ela trata classe, gênero e raça junto. Por quê? Porque dependendo do marcador que a mulher enfrenta, ela vai tendo várias discriminações e várias barreiras ao mesmo tempo. E no caso da juíza negra, que é o foco do artigo, nós temos as barreiras decorrentes do gênero, já trazidas aqui, em muitos artigos inclusive, e as barreiras decorrentes da raça, por conta do racismo estrutural, em que não se vê nas pessoas negras igualmente capazes e do mesmo modo que as pessoas brancas. Então, as mulheres já têm essa desigualdade, porque não se vê a capacidade das mulheres de exercerem cargos de confiança e liderança igualmente aos homens. Quando se pensa nas mulheres negras, tem essa dupla barreira, como se fosse um duplo teto de vidro. A barreira do gênero e a barreira racial, que as mulheres negras elas não são vistas como capazes de exercerem umas funções que exigem mais intelecto, funções de comando, sem dizer que elas são são as maiores vítimas de violência, de abuso, são a maioria no caso de mãe solo. Todos esses marcadores sociais vão influenciando também na presença da mulher negra nesses cargos melhores remunerados, e isso acaba influenciando também na magistratura, porque não se vê nas juízas negras uma figura de poder, uma figura de autoridade. Talvez, trazendo um exemplo só para ficar mais claro, no último censo do CNJ, o censo do Poder Judiciário, se trouxe como dados que a magistratura brasileira ela é branca, de meia idade, heterossexual e conservadora. Então, quando se diante de uma juíza negra, ela está dissonante de dois desses padrões que são tomados como o majoritário e, portanto, o universal. Por isso, talvez você tenha mais barreiras de acesso e de desempenho da carreira do que só a mulher, que seria uma mulher branca, algo nesse sentido. Sim, a barreira já está no ingresso, né? Tanto que temos as ações afirmativas para ingresso, mas mesmo com a ação afirmativa com a cota de 20%, apenas 1,6% segundo o último censo de 2023, que é o que baseamos no artigo do CNJ, 1,6% dos juízes negros ingressaram com base nas cotas. Por quê? Porque essas barreiras sociais de educação, de saúde, de moradia, influenciam na formação desse profissional do direito para ingresso num concurso que é muito difícil. E aí, quando ingressa, já tem as barreiras para progredir na carreira. Quando vemos o percentual de juízes negros e quando fazemos o recorte de gênero e raça, verificamos que as mulheres, as juízas negras, representam, se observarmos só negros, pretos e pardos, em torno de 10% a 12%, dependendo do cargo, que varia de acordo com o cargo. Agora, quando dividimos entre juízas pretas e juízas pardas, ainda vemos que ainda tem a influência do colorismo, porque quanto mais clara é a pele, mais acesso aos cargos a juíza tem. Quanto mais escura é a pele, menos acesso. E aí, com esse recorte, verificamos que as juízas negras pretas representam em torno de 1,6% da magistratura. E as juízas pardas, em torno de 10% da magistratura. Como a discriminação tem sutilezas, né? Sutilezas perversas.
É importante dizer que a interseccionalidade ela é uma ferramenta analítica, né? A Patricia Hill Collins vai nos dizer isso, que ela é uma ferramenta analítica para a gente entender justamente as complexidades, as intersecções desses marcadores. Então, não é como se fosse uma discriminação adicional, mas é uma discriminação interconectada que cria uma complexidade ainda maior para determinados grupos, né? Além disso, esse conceito de interseccionalidade, né, ele não é uma vertente específica do feminismo, mas ele está mais alinhado com o feminismo decolonial, enquanto que esses marcadores, eles são criações coloniais, né, eles não são colocados, a criação da raça, o próprio capital, né, são coisas que, segundo a Maria Lugones, que é a principal teórica, né, são postos, digamos assim. E como que a gente pode lidar, né, com esses marcadores? A ideia é justamente uma prática não só teórica, né, que é muito parte do que a gente está fazendo aqui, mas também nos entender como ativistas, né, ativistas para se aproximar dessa justiça social. Então, principalmente o judiciário nesse papel, né, esse coletivo, reforço novamente a importância, é justamente nesse sentido de criar um espaço de diálogo que possa também observar isso, teoricamente, mas fazer a diferença, né? Que eu acho que é justamente o objetivo. Nós estamos aqui no espaço que é do Antígona, desse coletivo que busca o letramento. E, com certeza, esse letramento ele não é só de gênero, a gente poderia colocar diversos outros marcadores, mas nós não temos como falar de gênero sem falar de raça. Então, nós somos esse grupo que fala disso, mas me parece que vai muito além. Vai para o público reconhecer que nós só conseguimos entender isso se nós entendermos que nós nascemos numa sociedade racista, queira você ou não, queiramos nós ou não. E a gente ainda trabalha para que a gente reconheça isso. Uhum. A Angela Davis que fala que não adianta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Precisamos ter posturas ativas. Então, assim, o trabalho de vocês deixa isso muito claro, de que quando a gente se coloca como coletivo, a gente se coloca para falar de raça, junto com gênero, e as coisas andam juntas, e vocês trazem isso lá no início do texto, e a professora falou agora já dessa leitura dos movimentos feministas, que não pode ser desacompanhada desses marcadores, para que a gente entenda quanto de direito a gente conquistou como mulher, mas o quanto de direito a gente conquistou como mulher negra. Porque são histórias diferentes, né? Enquanto a gente estava conversando antes sobre a leitura, de iniciarmos a gravação, que a gente tem hoje posto uma Constituição Federal que é dirigente, que nos permite entender que todos os direitos estão garantidos contra a discriminação e que nós devemos trabalhar para isso. Mas quando a gente estava com Brasil normatizando isso, as necessidades de direito das mulheres negras ainda eram outras. Então, quando a gente estava falando de direito a voto, há pouco tempo atrás, a mulher negra estava falando de direito à liberdade, de direito de ser, a dignidade, a coisas muito mais básicas, que vão desde saneamento básico, desde do direito de ter um trabalho, porque não basta não ser escravizada, é preciso garantir que essa liberdade seja exercida, porque o histórico tirou esse direito, nunca deu esse direito. E a gente tem que partir desse pressuposto para poder começar a conversar com quem está fora da magistratura também. Eu concordo. E eu queria aproveitar esse gancho, Dani, para talvez trazer mais para perto agora
a gente, enquanto mulheres acadêmicas ou juízes, acabamos estando num lugar que parece ser protegido dos preconceitos, dos vieses, das discriminações, tanto sociais quanto institucionais mesmo. Mas você, a Poema, enquanto uma mulher negra, e talvez até você, Lisiane, enquanto uma mulher asiática, vocês conseguem perceber se a experiência de vocês é protegida de todo tipo de discriminação por causa do cargo público que vocês ocupam? Porque, em tese, a seleção para o concurso ela é objetiva, ela é imparcial, não tem nome na prova. Vocês acreditam que vocês tiveram o mesmo caminho de acesso e têm as mesmas dificuldades, o mesmo espaço de desenvoltura, recebem a mesma credibilidade que os homens, as mulheres, as outras pessoas que não são atravessadas por esse marcador? Bom, como eu falei, eu já tenho 28 carreira e vi algumas coisas, né? Acompanho Muitas coisas. Quase 30 anos. E a gente, assim, trabalhando no dia a dia, a gente percebia, mas fazia de conta que não percebia, né? E daí, quando começa esse letramento, daquilo vem tudo. Você fala, meu Deus do céu. A questão é complexa, né? Porque não tem como você alegar, dizer que isso acontece, mas você percebe que acontece. E, por exemplo, eu participei da questão das ações afirmativas, né? Da lista exclusiva para mulher, porque até então as pessoas falavam que não havia problema, né? A gente escutava isso. A promoção para desembargadoras, né? Sim, para federal, E daí começamos a levantar números, a ver se tinha problema, não tinha. E eu lembro que na época a gente tinha um número de desembargadoras. Hoje nós temos menos, com ação afirmativa. Então você pensa, meu Deus, mesmo com a ação afirmativa, nós estamos perdendo espaço. Então, que dirá das mulheres negras, das juízas, né? Porque nós, mulheres, como um todo, não, né? Só da questão do gênero. A gente já percebe isso, que hoje virou o quê? 4-1, né? Porque aí acabou que a ação afirmativa parece ter se desvirtuado e as listas que seriam mistas agora para a promoção têm contido só nomes masculinos, né? E só promoção de candidatos masculinos. E as mulheres acabam conseguindo promover só nas listas exclusivamente femininas, ou uma deturpação da dinâmica. Então acabam ocorrendo 2 promoções de homem para cada uma promoção de E mulher. ainda tem a lista da atividade, que só tem homem. Uhum. Né? Então, viu a última posse que teve, assim, de 3 homens. Então, só para contextualizar essa questão das barreiras enfrentadas pelas juízas negras, né? Nós temos 2 resoluções do CNJ, uma que fala, a 255, que determina que haja a participação feminina em todos os espaços do judiciário, não somente na cúpula, mas nas comissões, nos cargos de auxílio, nos cursos, nas escolas. E essa resolução determina que se observe a interseccionalidade. Mas só se fala da participação feminina, então só se zela pela participação das mulheres brancas. As mulheres negras são deixadas de lado. Embora esteja escrito na resolução a necessidade de se observar a interseccionalidade. E quando observamos a resolução também 525 do CNJ, que alterou essa regra dita pela Elisiane de promoção, né, tendo a necessidade de uma lista exclusiva de mulheres na promoção por merecimento, também se determina que se observe as cotas raciais e étnicas. E também se esquece desse trecho da resolução que determina que se observe as cotas. A lista, se verificarmos em todos os tribunais, as listas são de mulheres brancas. Não há mulheres negras concorrendo. Só para contextualizar a barreira enfrentada exclusivamente pelas juízas negras. Muito mais profunda e muito mais alta, né, na verdade. E, bom, para fazermos um último endereçamento, vocês acreditam que seria importante ter essa maior participação de juízes e juízas negros e negras ou com outros marcadores étnicos, sociais, para qualificar a atuação do Poder Judiciário? É questão de representatividade e de confiança, né? Nós temos uma sociedade que a maioria é de mulheres e a maioria é de negros. Só que nós temos o judiciário, que a maioria é de homens e de homens brancos. Então, o judiciário não representa
à sociedade. Por isso que é tão importante, não é questão de mimimi, é questão de justiça social, é questão de reparação histórica e é questão de representatividade. E, bom, hoje nós faremos um encerramento especial no episódio dedicado ao nosso colega Edinaldo, que faleceu. Então eu passo a palavra para a Dani, para ela fazer essa homenagem. Falarinho da poema para a gente encerrar. O juiz Edinaldo César Santos Júnior é nossa referência de tudo isso que a poema falou e nós sentimos muito a perda dele. Nós destacamos hoje a participação dele nos grupos de trabalho, no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, como o único homem que participou do grupo, e também no grupo de trabalho do protocolo para julgamento com perspectiva racial. A gente poderia ficar citando inúmeros momentos, vivências, ensinamentos e trabalhos que ele fez e o que ele representa diante desses números trazidos pelo artigo de vocês, pelo que a poema falou. Ele ocupar um cargo no Conselho Nacional de Justiça de tamanha relevância para tratar do que é prioridade absoluta, que é a infância, juventude e questões de gênero, é uma conquista muito, muito grande para a magistratura na pessoa dele, que infelizmente nos deixa, e por isso que a gente quer terminar essa conversa na voz dele. Eu falo que a minha tendência ao ingressar no Poder Judiciário era me embranquecer. Talvez alguém questione como seria possível para Edinaldo embranquecer, né? Mas é exatamente a não falar sobre, esquecer a minha cor, fazer de conta que eu era o igual, uma igualdade que só serve para quem vive o privilégio. Eu precisava reafirmar-me como uma pessoa preta dentro da magistratura, não é? Para dizer, olha, é preciso fazer algo, e é isso, conversa com o que a doutora Débora tem falado. Todas as vezes que nós, enquanto pessoas negras, nos encontramos, esse aquilombamento, nós não podemos pensar de maneira individual. Nós só pensamos de maneira coletiva, porque na verdade nos colocam inclusive nesse lugar. Eu também coloco sempre isso. Não há possibilidades de erro para um homem ou para uma mulher preta. Porque todas as vezes que nós erramos, não é Edinaldo que erra, não é Luciana, é o preto que erra. O branco tem a possibilidade de ser pessoa, de ter CPF, faço parte de um grupo. E todas as vezes que, enquanto homem, eu erro, meu grupo todo erra comigo.